Por que a gente tem duas casas, então? Lembra que eu falei no início que o nosso sistema é bicameral? Nós temos uma Câmara e um Senado. Uma é autora e outra revisora. Quando uma é autora, a outra é revisora e vice-versa, tá? Dizem que isso é importante, quem defende o sistema bicameral acha importante porque se eu tenho uma grande hegemonia numa das casas e tendo a passar sempre questões que favoreçam essa hegemonia, uma outra casa me ajudaria a contrabalançar essa hegemonia, ou seja, de pensamento dominante, né? Então ajuda a contrabalançar, a equilibrar as forças dentro de um parlamento. Bom, tanto Câmara quanto Senado, né, mantém comissões temáticas onde acontece a primeira instância, o que a gente chama de primeira instância do processo legislativo. Muita gente não sabe, não entende o que são as comissões temáticas, né? E isso é importante de ser explicado, né? A visitação deve reforçar isso. É a primeira instância do processo legislativo, é onde o mérito é discutido. Muitas vezes, tudo bem, grandes mudanças são definidas no plenário, mas a discussão, o grosso da discussão é feito dentro de uma comissão. E é ali que a sociedade pode e deve interferir também e participar da discussão. Como isso é pouco divulgado, como a gente vai ver no terceiro bloco, pela mídia externa, muitas vezes a sociedade não tem noção dessa parte. Então lembra lá no primeiro bloco que eu falava da distância, que o cidadão não entende o processo legislativo? Essa é uma parte que deve ser bem explicada para a sociedade. Comissões temáticas. Se eu tenho o Plano Nacional de Educação, ele vai ser discutido na Comissão de Educação. Se eu sou professor, se eu sou aluno, se eu sou dono de rede de escola, se eu sou reitor de universidade pública, eu posso e devo acompanhar essas discussões e vir participar, né? E tem várias maneiras de fazer isso, a gente vai ver mais tarde também. Bom, lá é importante, né? As comissões facilitam a discussão do mérito e lá é um importante espaço de participação da sociedade civil, como eu falei. Por meio de audiências públicas, muitas vezes, se eu tenho um Plano Nacional de Educação, digamos, e o sonho de consumo de qualquer educador é ter um PIB de 10%, 7% para educação. Eu vou chamar gente que venha defender isso e gente que venha defender, olha, não precisa disso, né? Se você aplicar 5%, tá bom, desenvolve. Então você chama pessoas, representantes da sociedade e desses grupos de educadores para participar de audiências públicas aqui. Para quê? Porque isso ajuda o relator a construir o seu relatório, a definir uma posição sobre aquilo, né? E mesmo depois que ele define, aquilo ainda tem que ser votado. Alguns projetos podem não ir a plenário, nem todos precisam, por isso que é importante explicar isso para a sociedade. Tem muita coisa que é aprovada na vida dos cidadãos que nem passa pelo plenário, né? Às vezes só quando tem o requerimento para ir a plenário, tem matérias mais simples que não precisam ir. Então são definidas ali, passou por 3 comissões e simplesmente isso foi definido, tá? E nós temos audiências interativas também desde 2011. Então se você não tem condições de acompanhar via mídia, se você não tem condições de acompanhar aqui, tem várias comissões que já têm audiências interativas, portanto o cidadão pode participar, né? Tem uma moderação automática lá e as principais perguntas são elencadas e são enviadas ao relator, ao presidente da comissão, que responde lá na hora. Então é a sociedade participando do processo representativo.